Por 6 meses seguidos, o rio São Lourenço resistiu por muito tempo aos esforços humanos para dominá-lo. Suas características únicas fizeram dele o principal na história do Canadá. Atualmente, os quebra-gelos conseguem mantê-lo aberto por boa parte do ano, mas os primeiros navegadores conheceram apenas seu caráter misterioso e hostil. Em 1534, Jacques Cartier partiu de Saint-Malo em busca de uma passagem para o Mar da China e especiarias, sonho de exploradores da época. Ele fez um primeiro reconhecimento do rio. Mas apenas um ano depois, ele retornou ao acampamento indígena de Stadacona, atual Quebec, com uma pequena frota de 3 embarcações. As 3 embarcações, a Emerillon, a pequena Hermine e a grande Hermine, bloqueadas pelo gelo, tiveram que passar um inverno interminável. Jacques Cartier registrou no diário: em dezembro de 1535, fomos avisados de que a doença havia atingido a população de Stadacona a tal ponto que mais de 50 pessoas já estavam doentes. A doença de natureza tão terrível começou entre nós, desconhecida como nenhuma outra. Alguns perdiam a vitalidade. As pernas inchavam enormemente. Os nervos contraíam-se e ficavam negros como carvão. E coágulos de sangue arroxeado surgiam, espalhando a doença pelos quadris, coxas, costas, braços e pescoço. A boca ficava tão infeccionada e as gengivas tão podres que toda a carne caía até a raiz dos dentes, fazendo com que quase todos caíssem. Em meados de fevereiro, dos 110 tripulantes, nem 10 permaneciam saudáveis devido à doença. Embora Jacques Cartier tenha descoberto o rio São Lourenço, muitos marinheiros o antecederam no Golfo, do Labrador à Nova Escócia. Por volta do ano 1000, o viking Leif Erikson, filho de Erik, o Vermelho, vindo da Islândia em um navio dracar, havia explorado as novas terras e talvez também a margem sul do rio. Cinco séculos depois, bascos caçavam baleias e pescavam robalos no estuário. Mas nenhum europeu jamais havia imaginado a estrutura da extraordinária rede hidrográfica da bacia do que inicialmente foi chamado de Grande Canal do Canadá. Entender o rio São Lourenço exige abandonar a geografia tradicional. No que diz respeito à sua nascente, o rio brota de um verdadeiro mar de água doce, os Grandes Lagos, e segue por uma jornada de 1.200 quilômetros. Dio ha creato la terra degli indiani. Fu come se avesse spiegato una grande coperta. Su di essa egli mise gli indiani. Furono creati qui, parola d'onore, e questo avvenne nel tempo in cui questo fiume cominciò a scorrere. Poi Dio creò i pesci di questo fiume e mise i daini nelle montagne e istituì le
Em troca de 5 arpentes de terra, coronéis e devedores à sociedade devem cultivar o local por 2 anos e se comprometer a não comercializar couro. L'avoir mérité pour un bouquet de roses que je lui refusais. Il y a longtemps que je t'aime, j'oublierai. Dadas as condições de êxodo, não é de surpreender que, meio século depois, no início do reinado de Luís XIV, a Nova França fosse composta por apenas 800 famílias, enquanto os ingleses da Nova Inglaterra já somavam mais de 50.000 habitantes. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Para a França, a filha primogênita da Igreja, a colonização de novas terras não podia ser desassociada da preocupação de evangelizar as populações locais. Alguns irmãos recoletos e mais tarde jesuítas acompanharam esses primeiros colonos, movidos pelo ardente desejo de encontrar novas almas para converter. Eles foram os primeiros homens brancos a se estabelecerem nas margens dos grandes lagos, nas terras dos Hurões, os quais, juntamente com os algonquinos e os iroqueses, formavam uma das 3 grandes famílias indígenas estabelecidas na bacia de São Lourenço. De Quebec ao Vale de Montreal, viajar mais de 1.300 quilômetros levava 30 dias. Já em 1639, uma missão foi fundada em Sainte-Marie, perto do Lago Huron. A missão de Sainte-Marie é uma espécie de obra fortificada. A primeira igreja construída no continente americano permitiu que os padres jesuítas levassem alimentos e materiais para seu interior. Um canal estreito passava pela barricada graças a uma abertura oculta. A igreja foi construída. A Nova França rapidamente se consolidou nos mapas, mas estes não correspondiam à realidade. A bacia de São Lourenço, embora explorada, carecia de assentamentos reais. Existiam apenas fortes ao redor dos quais franceses e hurões, de um lado, e ingleses e iroqueses, de outro, lutavam em sangrentas escaramuças por motivos fúteis e incertos. A atividade principal se dava pela rede fluvial, único acesso à pele, à escassa riqueza da época. Os protagonistas eram os chamados corredores da floresta.
C'était un vieux sauvage, tout noir, tout barbouillant, Wichka, avec sa vieille couverte et son sac à tabac, Wichka. Ah, Athéna, Wichka, Wichka, avec sa vieille couverte et son sac à tabac, Wichka. Ton camarade est mort et enterra, Wichka. Ah, Athéna, Wichka. Em parte mercadores, em parte exploradores, eles viviam a aventura no verdadeiro sentido da palavra. Eles tinham licença da sociedade para comercializar. Eles viviam como indígenas ensinaram. As suas incríveis jornadas estenderam a influência francesa desde a Baía de Hudson até o Golfo do México. A vida de pioneiros era tão fascinante e promissora que muitos colonos abandonaram seus trabalhos para seguir o curso dos rios, onde se encontravam com os nativos para negociar suas peles de castor. Ces quatre vieux sauvages qui portent les coins du drap, Wichka. Ah, Athéna, Wichka. Ces quatre vieux sauvages qui portent les coins du drap, Wichka. Et deux vieilles sauvages. A canção dos livres Wishka. Ah, Athéna, Wichka. Por 2 séculos, o comércio de peles justificou o tráfego ao longo do rio São Lourenço e seus afluentes, entre Quebec e os Grandes Lagos. O comércio representava 75% das exportações da Nova França, gerando lucros de 1000% aos parceiros. Mas, por mais forte que fosse o impulso exercido pela esperança de lucro, não seria justo desconsiderar o fascínio exercido por aqueles povos indígenas que acreditavam no grande espírito e sabiam reconhecer a sua presença no sol, nas águas, na lua e na floresta. Ho, ho, Atane, ho, ho, Atane. As relações entre comerciantes e nativos foram inicialmente estabelecidas pela administração. Mas, como nenhum fiscal se arriscaria a fazer a perigosa jornada pelas rápidas cachoeiras, o intercâmbio ocorria de forma muito simples, de homem para homem, nas margens dos rios. Rifle equivalia a 6 peles de carneiro. Uma pele era trocada por 2 libras de pólvora, 4 de balas de caça ou 12 flechas. Lei proibia comércio de armas e álcool. Jesuítas coibiram estupro de jovens indígenas. Ho, ho, Atane, ho, ho, Atane, ho, ho, Atane, Caiopina, Caiopina. Denis Valjois, estudioso da colonização canadense, informa. Havia um historiador, Maurice Seguin, que definia a colonização francesa como uma colonização falha ou colonização perdida. Na verdade, a França nunca levou a Nova França realmente a sério. A sua política era europeia e os franceses frequentemente tentaram alcançar outras terras além das margens do rio São Lourenço. Eles tentaram no Brasil e na Flórida. No Brasil, foram perseguidos pelos portugueses. Na Flórida, foram exterminados pelos espanhóis. Na realidade, foi Champlain quem, com grande vontade e tenacidade, trouxe os franceses para cá e os convenceu a se estabelecer e a explorar os recursos destas terras. Pode-se dizer que o homem-chave foi Jean Talon, também fascinado pelas possibilidades oferecidas pela América do Norte. E é crucial lembrar que o Quebec de hoje faz parte do que foi a presença da França neste continente. Contudo,
Após 200 anos de história na América do Norte, os franceses se viram vizinhos dos ingleses, que não eram apenas apoiados por uma metrópole preocupada com o futuro da América, mas se encontravam em um contexto político anterior que os havia induzido a deixar o Reino Unido em grande número. Enquanto os franceses não tinham motivos para deixar a França, os ingleses possuíam razões políticas e religiosas para fugir, resultando em ondas de emigração que deram origem a diversas colônias distintas. Ingleses tinham 13 colônias, a França manteve sempre uma única sob a autoridade direta do rei. Portanto, se os franceses fossem expulsos da França, não podiam encontrar refúgio na Nova França, enquanto católicos expulsos da Inglaterra poderiam se refugiar nas diversas novas colônias inglesas. Após 200 anos de história, havia 1.500.000 ingleses e 65 mil franceses ou canadenses. A população da Nova França formou-se ao longo do rio São Lourenço. Territórios concedidos a partir de 1640 entre Quebec e Montreal, às margens do rio, única comunicação. A colônia francesa era então autossuficiente e a vida ali se tornara agradável. Contudo, nada nem ninguém, muito menos o rei, incentivava os franceses a se estabelecerem em massa. Em certo sentido, a história da América do Norte pode ser resumida assim: ingleses de um lado e franceses do outro, com uma proporção numérica em que os franceses, embora em menor número, controlavam o território graças ao apoio de sua poderosa metrópole, a França. Mas esse estado de coisas não podia durar para sempre. E os canadenses mais persistentes estavam profundamente preocupados com o desequilíbrio demográfico, ao mesmo tempo que desejavam fortalecer suas posições. Pierre Limone d'Iberville, por exemplo, queria que a Baía de Hudson estivesse solidamente em mãos francesas e sonhava em conquistar Nova York, um sonho de fato compartilhado por muitos. França Falls, Mississippi. Viene insediata di proposito una colonia. Isso porque era também uma das muitas rotas que permitiam penetrar a costa do continente americano. 100 anos de guerras sucessivas. Em 1711, por exemplo, Quebec foi atacada pela frota de Walker, composta por cerca de 15 mil ou 17 mil homens, um número equivalente ao total de habitantes da Nova França. Naquelas épocas, os habitantes das diversas colônias totalizavam cerca de 17 mil. E pode-se dizer que a providência nos observava, pois o vento e a tempestade fizeram uma parte da frota de Walker naufragar, levando os ingleses a se retirarem do combate. Isso ocorreu enquanto o último acordo do Tratado de Utrecht estava sendo estipulado. E 5 batalhas foram travadas aqui com sucesso variado. Mas como a posição francesa na Europa estava ameaçada na época das negociações do Tratado de Utrecht, a França abandonou seus interesses na América.
Em 1760, o vale dominado pelo exército inglês. Pelo Tratado de Paris, os habitantes viraram súditos britânicos ou tiveram de sair do país em 18 meses. A Nova França foi adicionada às 13 colônias inglesas. Isso não duraria muito, pois a Guerra de Independência Americana trouxe uma nova divisão do território em 1776. O rio São Lourenço se tornou a fronteira entre Canadá e Estados Unidos. O historiador Stanley Hierson nos diz: nosso grande rio do Canadá, todos conhecem seu nome, é o rio São Lourenço. Com razão, desde o início do século XVII, o rio São Lourenço era o rio do Canadá. Mas já não era mais o mesmo rio, pois se tornou a fronteira entre o Império Britânico e o Império Americano. É a cena de um conflito que se intensifica continuamente. Este conflito duraria até meados do século XX, que é até hoje. Mas a 2 quilômetros daqui fica o campo de batalha onde ocorreu um dos conflitos decisivos. A Guerra de 1812 foi entre o Império Britânico e os Estados Unidos, ligada às guerras napoleônicas. Napoléonienne qui avait lieu au même moment. On a empêché par la... Graças à derrota dos americanos aqui em Crisóstomo e a outra derrota deles pelos franco-canadenses em Châteauguay, a captura de Montreal foi evitada. Evitou-se a repetição do ocorrido em 1760 com a vitória inglesa. Mas esta vila pacífica esconde confrontos internos, nascidos de contrastes sem vestígios visíveis. Os contrastes eram entre a massa de pequenos agricultores, trabalhadores e a classe operária, e também as elites desfavorecidas. Os conflitos eclodiram simultaneamente no Alto e no Baixo Canadá, nos anos de 1837 e 1838. No Baixo Canadá, a maioria do povo francês permaneceu como um povo separado. Uma onda de nacionalismo, unida a uma grave crise econômica, provocou uma revolta no Vale do Richelieu, que conecta o Lago Champlain ao rio São Lourenço. Os refugiados não tiveram chances de sobreviver. A repressão apenas fortaleceu o contraste entre dois povos de origens, culturas e religiões distintas, forçados a coexistir nas margens do rio São Lourenço. Com a formação da estranha estrutura que chamamos de Confederação Canadense, uma desigualdade regional seria verificada, não apenas sob a ótica das diferenças sociais, linguísticas e culturais, mas também no que concerne às estruturas sociais, baseadas na propriedade e no trabalho. As relações de trabalho e de propriedade são, na verdade, relações de poder, tanto que o fundador desta nação, Sir John Macdonald, ao falar do Senado, que deveria ter sido criado como uma instituição não eletiva, expressou-se um dia nos seguintes termos: bem, será útil para proteger as regiões e as minorias. E não nos esqueçamos, senhores, que ao falarmos da proteção da minoria, os ricos estão sempre em minoria em relação aos pobres. O São Lourenço mudou o destino. A administração britânica sabia que a economia do país dependia do rio, e para os comerciantes era essencial ter controle de todo o vale. Contudo, dada a inércia econômica do Baixo Canadá, onde o clero católico encorajava a população franco-canadense a dedicar-se apenas às atividades agrícolas, a era industrial dava seus primeiros passos no Alto Canadá. No início do século XVI, toda a região, localizada ao longo do curso superior do São Lourenço e da costa norte do Lago Ontário, tornou-se rapidamente populosa. Ao longo do rio, cidades nasceram que, a princípio, pareciam grandes vilarejos, mas depois cresceram a olhos vistos devido à contínua imigração.
As autoridades britânicas estão se posicionando politicamente para promover a transição do artesanato para a indústria. Tudo indica que os tempos mudaram. O primeiro canal é aberto e as eclusas se multiplicam, permitindo a navegação regular e, sobretudo, o transporte de materiais e bens essenciais para uma nova sociedade de comerciantes e artesãos. O homem, enfim, usa o poder do rio. De início, modestamente, mas com um moinho de água acionando uma serra mecânica, a vida nunca mais será igual. No passado, a indústria florestal canadense trocou a serra de poço. O Canadá tem florestas inesgotáveis. A força motriz do São Lourenço é incalculável. O Canadá abre as portas para uma era industrial. Na evolução industrial, o Rio São Lourenço será protagonista, devido à sua posição geográfica e principalmente à originalidade de sua configuração. Seu curso superior abrange os Grandes Lagos entre o Canadá e os Estados Unidos. As duas margens, uma em frente à outra, formam uma das fronteiras mais permeáveis do mundo, parecendo cópias idênticas, como uma imagem refletida em um espelho. Windsor e Toronto não têm nada a invejar a Detroit e Cleveland em termos de potencial industrial, concentração urbana e até mesmo ritmo de vida. O São Lourenço tem destino ligado ao americano. Steven Sheinberg, estudioso de economia, aborda relações industriais entre Canadá e Estados Unidos. O surgimento das grandes cidades industriais na região dos Grandes Lagos remonta ao século XIX, precisamente após 1825, quando a abertura do canal Erie permitiu uma relação comercial direta com Nova York. Nos anos seguintes, o comércio de couro declinou em favor dos grãos e da exploração sistemática das vastas florestas de Michigan. Essa exploração levou ao seu desaparecimento total em menos de 50 anos e gerou o capital necessário. Esse capital impulsionou o crescimento de uma futura potência industrial, e hoje a região dos Grandes Lagos se tornou o coração da indústria americana. As indústrias de Detroit, automobilística e Chicago de produtos têm alcance global. Para as empresas multinacionais, o Rio São Lourenço e os Grandes Lagos são agora não apenas uma rota comercial muito importante, mas também um dos elementos essenciais para o bem-estar americano. O rio poderia ser simbolicamente comparado a uma flecha apontada para o coração do Canadá, de cujas minas os Estados Unidos podem extrair os minerais necessários para seu enorme poder industrial. O Rio São Lourenço já não é um elemento separador,
mas sim um elo que une duas economias independentes no coração da região mais populosa e industrializada do continente americano. No Canadá, 60% da população e 80% da indústria se concentram nas margens dos Grandes Lagos, no curso superior do rio. Dos confins dos Grandes Lagos, um fabuloso reservatório de 250 mil quilômetros quadrados que contém apenas 1/10 de toda a água doce da Terra, até a foz do verdadeiro mar interior formado pelo Golfo. Existem hoje cerca de 4.000 quilômetros de hidrovias navegáveis, acessíveis a navios de alto mar durante 10 meses por ano. O grande rio do Canadá, rebatizado de São Lourenço, é a partir de agora uma via marítima. Ao longo de seu curso, 17 eclusas transportam grandes navios de transporte modernos do Atlântico a uma altura de 183 metros, anulando o famoso desnível das cataratas do Niágara. O canal Welland, uma verdadeira hidrovia que inclui apenas 8 eclusas com um desnível total de quase 100 metros, permite a passagem do Lago Ontário para o Lago Erie. Este é o principal elemento do complexo navegável, inaugurado em 1959. A partir de então, o São Lourenço tornou-se um instrumento valioso para a indústria e o comércio da América do Norte. É uma ferramenta desenvolvida com técnica avançada. Seus canais fechados e uniformes permitem a passagem de navios de 220,5 metros de comprimento e 23,1 metros de largura. E o São Lourenço oferece hoje uma travessia sem história por uma região que outrora foi o reino da aventura. A rota marítima, gerida por Canadá e Estados Unidos, confere ao São Lourenço status de rio internacional até a fronteira de Quebec. Poder-se-ia dizer que os habitantes de Quebec, segundo um deles, não são outros senão os porteiros da América. Essa comparação exige ignorar que o São Lourenço é vital para a existência do Canadá. A posição de Montreal, localizada entre as duas margens do rio, é a prova. A cidade é o primeiro porto fluvial do mundo e a maior metrópole francófona depois de Paris. Cada porto teve seu papel industrial. Trois-Rivières, entre Montreal e Quebec, é hoje o maior produtor mundial de papel. Di carta da Giornale del Mondo.
Somente em Quebec, o São Lourenço parece assumir por um curto período as proporções e o comportamento de um rio do Velho Mundo. De fato, a palavra indígena Quebec significa literalmente rio estreito. Neste ponto, as pessoas podem facilmente atravessar de uma margem à outra e é onde se localiza a última ponte sobre o rio. Marinheiros sabem da nova transformação do São Lourenço. Suas águas agora são salgadas e Quebec conhece o ritmo de suas marés. O Vale de Quebec não é mais um rio, mas sim uma costa e um golfo. Sept-Îles é uma cidade portuária no Canadá, situada na região onde se anda sobre ferro. O São Lourenço tem grande importância econômica, pois atende o segundo maior país do mundo. O Canadá ocupa o primeiro lugar na produção de papel, platina e níquel, e o segundo lugar em ouro, urânio e alumínio. Na verdade, é quase maravilhoso encontrar pessoas simples e alguns pescadores cujos gestos permaneceram inalterados ao longo dos séculos. Até mais. Tchau. Eu não sei. Seria possível que, apesar de suas dimensões gigantescas e sua vocação industrial, o São Lourenço tenha preservado, com as populações ribeirinhas, relações normais entre um rio e o homem. Considerando que muitos rios já estão mortos, o simples fato de poder fazer tal pergunta é uma boa esperança para o futuro. Bom dia, Senhor Polaroto. Hoje e sempre, precisamos de marinheiros de São Lourenço como pilotos para guiar embarcações do oceano ao coração da América via estuário e Montreal. Vida para indígenas, rota de colonização francesa ao longo das margens e depois inglesa para popularizar o coração da América. E o São Lourenço é hoje uma das maiores rotas marítimas que existem no mundo, na memória dos homens. Ele sempre permanecerá como o rio que escreveu a história de Quebec e do Canadá, moldando o caráter e o temperamento de todo um povo.